Olá pessoal, tudo na paz, tudo certo? Sou o profeta Rafael Nunes. Esse canal é um canal bênção de Deus para a sua vida. Esse canal é para você aprender da palavra de Deus. Aqui eu tento fazer uma defesa da palavra de Deus contra certas heresias e contra certas ignorâncias da religião e alguns problemas de conhecimento do povo acerca da palavra de Deus que infelizmente nós temos. E hoje eu quero falar a respeito do dom de palavra de sabedoria e um pouquinho de profecia, porque há um problema muito sério com revelação na igreja. Tem muita gente que está confuso a respeito desse dom. E eu não vou ler nem o texto todo de 1 Coríntios 12, eu vou ler só o começo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu quero dizer uma coisa, por que o apóstolo Paulo está dizendo não sejais ignorantes? Primeiro, ele está explicando para uma igreja de Coríntios que tinha muito fogo, muito dessa coisa de interromper culto. Uma pessoa está pregando, o outro levantar e profetizar, e ele disse lá em 1 Coríntios 14, versículo 40, que é tudo com decência e ordem, porque a igreja já estava vivendo uma desordem. E essa carta que ele escreve aos Coríntios é uma carta de orientação a respeito dos dons. Ele está dizendo: eu quero que vocês não sejais ignorantes, porque havia ignorância a respeito dos dons espirituais. E infelizmente hoje no nosso meio há uma grande ignorância a respeito de dom, de revelação. E muitas pessoas hoje estão confundindo essa palavra de sabedoria e estão passando coisas que não são de Deus, coisas que não vêm do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com palavrinhas que vêm de certas pessoas, irmãos, que não têm vida com Deus em oração, pessoas que querem se aparecer, estão passando revelações, palavras de sabedoria que não são de Deus. Lá no capítulo 14, lá na frente, um capítulo à frente, o apóstolo Paulo fala sobre o dom de profetizar. E o apóstolo Paulo ele frisa que o dom de profetizar ele é mais valoroso na igreja do que o de orar em línguas. Ele não está proibindo ninguém orar em línguas, mas ele está orientando que a profecia ela é mais valiosa. Porque a profecia, ele está falando à igreja, a Bíblia diz. E por que a igreja? Porque a profecia é quando está um cidadão pregando e Deus toma ele e libera uma palavra profética à igreja através de um instrumento, de um vaso, de um pastor, de um presbítero, de um pregador, de um missionário ou de um diácono, de qualquer um que está lá em cima do altar, para liberar uma palavra para a igreja. E a igreja automaticamente é edificada por essa palavra profética. Isso é o dom de profecia. Agora, a palavra de sabedoria está em 1 Coríntios, capítulo 12. E Paulo está explicando sobre os dons espirituais para ter cuidado. A palavra de sabedoria é essa aqui que o povo diz: ó, assim diz o Senhor. E tem gente que cria uma voz de Deus, parece que Deus adentrou dentro dele e ele chega assim: ó, assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. Deus vai fazer na sua vida algo e tal. E muitas dessas revelações são de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não deve usar o dom. Deve, mas você tem que ter cuidado. Existem 3 vozes que falam no homem. A primeira é de Deus. Deus ele fala através do Espírito Santo. Jesus ele deixou a promessa em Atos 2. 40 dias ficou na terra doutrinando. Contando os 3 dias da ressurreição, mais 7, deu os 50 dias que foi o Pentecostes, onde desceu o Espírito Santo sobre todos e foram revestidos do poder do Espírito Santo. Deus fala, como diz lá em Hebreus: antigamente o Senhor revelava-se ao povo, aos profetas, agora revela com o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Então o que acontece? Deus fala. Existe outra voz que fala, infelizmente é a voz do diabo. Existem muitas coisas que o diabo coloca na cabeça de pessoas para falar que não são de Deus, setas do diabo. Eu vou provar na Bíblia, porque eu sou assim. Jesus está no deserto, 40 dias de jejum. Estou falando de Jesus, o Filho de Deus, o unigênito. Jesus está no deserto 40 dias sem comer e sem beber. Quem aparece para falar com ele? Deus, um anjo.
Espírito Santo, Satanás. E Satanás cita textos da Bíblia, trechos que estão dentro da palavra de Deus, dizendo para Jesus fazer pedra virar pão para matar a fome, mandando Jesus pular do pináculo para anjo salvar ele, e mandando Jesus adorar ele. Jesus disse não, arreda Satanás. Era uma revelação? Era uma palavra de sabedoria? Era para o lado de Jesus? Era uma revelação? Era uma voz? Era uma voz para o lado de Jesus, mandando Jesus fazer algo, mas Jesus não fez, porque Jesus sabia que era do diabo. Então há vozes também do diabo que falou ao ouvido de cristãos. Se falou com Jesus, não vai falar com você, irmão? A terceira é a voz da carne. Cuidado com isso aqui, ó. A matéria, o corpo, porque muitas pessoas se enganam com coisas que vêm da carne. Cuidado, porque tem pessoas que olham a pessoa sendo usada e quer ser usado também. Aí vai, observa a vida da pessoa e passa uma revelação porque viu a vida da pessoa. Não existe você passar revelação olhando a vida da pessoa. Quando é a revelação, quando é a palavra de sabedoria que vem de Deus, Deus ele te entrega detalhadamente. Eu já vi gente entregar placa de carro para a pessoa não duvidar. Então, quando é de Deus, não se precipite, a voz vai testificar em você, Deus vai te dar a testificação que é realmente Ele que está falando. Então, fica essa orientação, não se precipite com revelações, não se precipite com revelação de casamento, de namoro, de noivado, cuidado, porque Deus, a Bíblia Sagrada não fala de revelação para casamento, a gente tem que ter muito cuidado com certas coisas que são heresias. Então, fica essa orientação, pentecostais principalmente, cuidado com pseudas revelações que não vêm de Deus, que não vêm do querer de Deus. Então, tenha discernimento. Estou proibindo o dom? Que é isso? O apóstolo Paulo não proibiu nem Jesus nem ninguém. Use o dom, mas o que está em 1 Coríntios capítulo 14, 40, versículo 40. Fazei tudo com decência e ordem e decência. Faça tudo sabendo o que está fazendo, com consciência, que Deus vai honrar vocês. E tenha cuidado, observando sempre a palavra de Deus. E os textos estão aqui, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, para você meditar acerca dos 9 dons espirituais que tem na Bíblia. Fique com Deus. Deus abençoe.